Apesar de acreditar que o mundo precisa de uma recessão forte e severa, um grande reset financeiro, eu não acho que isso irá acontecer de fato, pelo menos não no curto prazo. É isso que o Wolf Richard, analista macroeconômico do Wallstreet.com, falou em sua última entrevista para o Truthful Money do Adam Taggart. E hoje iremos explicar a opinião dele mais a fundo aqui para vocês. E se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos CVM no Brasil e QFA na Irlanda, e todas as semanas nós trazemos aqui uma análise detalhada de que algum grande economista, gestor financeiro ou outra pessoa renomada do mercado financeiro internacional, para a gente poder entender o que essas mentes estão pensando e fazendo com o seu dinheiro, com o objetivo de tentar melhorar as nossas aplicações de investimentos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica o convite para você se inscrever, clicando no botão inscreva-se aqui abaixo. E como sempre, deixo o link para a entrevista em inglês aqui embaixo na descrição, mas iremos traduzir para o português e explicar em detalhes a parte do economês aqui para vocês poderem entender. Então vejam comigo até o final do vídeo. Hoje faremos uma pegada um pouco diferente. Ao invés de trazer os slides com resumo para vocês, eu escrevi os principais pontos de conversa aqui no celular e eu vou explicar aqui para vocês detalhadamente. Depois vocês me dizem aqui nos comentários qual dos dois vocês preferiram. Começando então o vídeo, vamos para a entrevista falando sobre a visão geral macroeconômica do mundo do Richard. Ele fala justamente que a economia americana está indo super bem, mas outros locais como a Europa, o Canadá e a China estão passando por problemas. Coisa que a gente já tem visto aqui bastante, né? Que os dados econômicos dos Estados Unidos ainda estão no meio mixado, meio misturado. Alguns dados sugerem que de fato os Estados Unidos estão numa recessão. Outros dados sugerem que os Estados Unidos ainda estão bem, ainda estão aquecidos, principalmente no mercado de trabalho. Enquanto que no resto do mundo, principalmente na Europa e no Canadá, a gente está vendo né, desastres muito grandes. Justamente porque nesses locais eles são muito mais sensíveis à questão de alta inflacionária do que foi nos Estados Unidos. A gente vai detalhar isso um pouco mais para frente, mas lá nos Estados Unidos muitas empresas se refinanciaram durante a pandemia, o que faz com que elas não sejam mais tão sensíveis à questão de taxa de juros. Outro ponto é que principalmente na questão da Europa, que tem muita questão de serviço, muita questão de turismo, eles são mais sensíveis à questão de taxa de juros. Porque depende muito da pessoa estar com dinheiro agora, nesse momento, para poder viajar e para poder curtir. Então, eles são mais sensíveis e, portanto, têm problemas mais significativos quando há um aumento de taxa de juros. E aí, por isso, o Richard está, de fato, trazendo essa opinião de que nesses locais, inclusive a China, que eu não mencionei, que ele fala também, que também está passando principalmente pela questão imobiliária. E todos esses problemas, de cada local com a sua perspectiva, com a sua realidade, ainda está bastante desinflacionário, ainda está bastante problemático, ainda está bastante recessivo, né? Depois ele fala que ele acredita que a economia americana está segurando bem com esse ambiente de taxa de juros mais altos. Já era de se esperar, eu já trouxe aqui diversos economistas e grandes pessoas, inclusive nesse tipo de material que eu trago aqui para vocês, falando que ele já estava esperando uma recessão para 2023. A gente está no final de 2023, ela ainda não aconteceu, não sabemos se de fato irá acontecer. E o grande argumento é que com o aumento da taxa de juros era de se esperar que a economia desacelerasse. E como houve um aumento tão abrupto, né, e rápido, era de se esperar também que as empresas fossem sentir, que fossem demitir, que os Estados Unidos fossem entrar numa recessão. Coisa que ainda não aconteceu e não sabemos de novo se irá acontecer. E é por isso que ele traz essa perspectiva de que o mercado, a economia americana está segurando muito bem. Mas aí ele faz uma separação com a questão do mercado financeiro. Ele diz: questão dos bancos centrais terem injetado muito dinheiro em 2020 e 2021, a bolsa de valores de vários locais tiveram performance muito acima da média, mesmo com a economia de muitos desses locais estando bem ruins. E a gente viu durante a época do Covid, né, que os bancos centrais colocaram bastante dinheiro, injetaram, os Estados Unidos praticamente duplicou a quantidade de dinheiro em circulação durante essa época, por conta justamente das pessoas não estarem podendo trabalhar e tudo mais. E boa parte desse dinheiro entrou no mercado financeiro. As pessoas não tinham como sair de casa, as pessoas não tinham como gastar muito dinheiro. E aí houve muita compra internacional, na verdade, compra de bens, não necessariamente internacional, mas internacional foi bastante parte disso. E a outra parte disso foi para as pessoas investirem, foi para as pessoas fazerem alocações de recursos. Isso fez com que criassem, de certa forma, uma bolha, né? Os mercados subiram bastante e a performance durante esse período aí da Bolsa de Valores foi em torno de 20% no ano, 15, 20% no ano. Ele diz que não é de se esperar que essa performance venha a se manter, pelo menos não nos próximos anos, e a gente vai detalhar um pouco mais isso durante o vídeo, né? E falando em boa performance, né, o Ibovespa teve uma performance excepcional agora nesse último mês. Inclusive, a gente gravou uma atualização aqui semestral para vocês que vocês pudessem acompanhar tudo que vocês não saber se vocês estão investindo lá no Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser ir lá assistir e entender o nosso resumo. Continuando aqui a parte do vídeo, né? Ele diz que hoje temos bancos centrais apertando pelo mundo todo, né? Fazendo a contração monetária, que é quando eles diminuem a quantidade de dinheiro em circulação. Isso causa uma divergência entre o que está acontecendo na economia
que está desacelerando, versus o que está acontecendo na Bolsa de Valores, que estão voltando para suas máximas históricas. E aí vocês podem ver que as bolsas de valores, se você entrar e pesquisar, seja o Ibovespa, seja o S&P, seja a Nasdaq, qualquer que seja a bolsa, não vou dizer qualquer porque tem alguns locais, principalmente a China que não tá, mas a maioria dos locais as bolsas subiram bastante agora em 2023 e a gente viu, como eu acabei de mencionar, os bancos centrais apertando a economia, aumentando a taxa de juros. Os Estados Unidos está na casa de 5,5%, a Europa está na casa dos 4%. E outros locais também ainda estão bastante apertados. E não é de se esperar que as bolsas de valores subam em um ambiente que as empresas não estejam lucrando mais, que é o de se esperar quando a taxa de juros sobe. Uma das funções das coisas, né, da taxa de juros subir é diminuir, ter uma desaceleração econômica que faz com que as empresas lucrem um pouco menos e, portanto, elas não subam tanto na bolsa de valores. E aí, inclusive, o próximo ponto que ele traz é justamente isso. Ele não entende como as bolsas de valores podem subir tanto, especialmente se a gente prolongar isso para o longo prazo, quando as coisas estão mais apertadas. É por isso que ele diz que os investidores não devem esperar retornos significativos, feito estávamos tendo até 2022. Se você fizer o compound, né, de quanto a bolsa estava rendendo ano a ano, de mais ou menos 2008 para agora 2022, você vai chegar a alguma coisa na casa dos 12%, 13%, que para em dólar é um valor excepcionalmente alto. E aí ele diz que com esse aumento da taxa de juros é de se esperar que não venhamos ter mais essas performances tão altas, tão grandes que a gente estava tendo nesses últimos 13, 15 anos mais ou menos, beleza? E aí ele sai desse tópico e entra na questão do comportamento e liquidez no mercado, principalmente na parte de comportamento, né? Uma pergunta que ele foi feita é que muita gente fala que agora que a gente está em tese, né, caindo, a gente não deveria ter essas subidas. Aí ele fez o contraponto. Mas quando a gente está em época de rally, né, quando a bolsa está subindo bastante, não tem momentos que a bolsa cai? Então o comportamento do mercado é subir e cair independentemente de se a gente está numa aceleração da bolsa, né, uma subida, ou se a gente está num bear market, que é aquela de queda. Então, independentemente do que esteja acontecendo, a tendência da bolsa é que ela suba e caia, suba e caia. Ela nem só sobe, nem só cai. E aí ele traz justamente isso, que a falta do afrouxamento monetário que a gente está vendo, a tendência é que a bolsa esteja em queda, mas isso não impede que ela suba e depois venha cair mais. Inclusive, pode ser que esteja acontecendo, a gente não tem como prever o futuro. Mas ele traz só como uma reflexão de que não necessariamente porque está subindo quer dizer que acabou o bear market ou que a bolsa vai subir infinitamente, feito muita gente quer deixar passar, né? E aí ele fala da questão do excesso de liquidez, dinheiro que foi injetado na economia. E ele diz que isso ainda não foi resolvido, né? Ainda não houve uma retirada desse grande excesso que a gente colocou na economia. A gente, que eu digo, os bancos centrais, né? Obviamente eu e você não faz nada. Mas que foi colocado muito dinheiro e desse valor apenas 1,5 trilhões de dólares foi retirado da economia até então. O que significa que ainda existe muito, muito dinheiro para ser enxugado e que esse processo deve perdurar por muitos anos. Que inclusive, ele fala aqui, ó, o Fed que vem enxugando a questão de liquidez, o dinheiro extra que está aí no mercado, só tirou perto de 25% do dinheiro que foi injetado em março de 2020. E vale ressaltar que depois disso, ele ainda injetou mais dinheiro, então ainda existe bastante dinheiro para ser enxugado do mercado. E esse processo deve perdurar por vários anos, não deve ser algo que a gente vai resolver no curtíssimo prazo. E de certa forma isso é meio lógico, né? Porque se o mercado fosse retirar todo esse excesso de liquidez em um curto espaço de tempo, é de se esperar que ia ter um choque muito grande. A economia ela é movida à base de dinheiro. Se tem menos dinheiro, ela se move menos. Então há esses choques muito grandes quando você tem movimentos significativos na parte do dinheiro. E isso é um ponto que a gente tem que ficar atento também. Inclusive, acho que vai ser agora no meio de janeiro, eu vou trazer uma outra entrevista com o professor Steve Hanke. Ele é mais especialista nessa parte quantitativa, na parte da análise monetária. E se vocês quiserem, se inscreve aqui no canal para poder não perder esse vídeo. Entrando no tópico do consumo e de inflação, ele fala que apesar da queda nos preços dos bens duráveis, como carros usados e gasolina, não há evidências de um enfraquecimento significativo nos gastos do consumidor dos Estados Unidos. A gente sempre fala aqui na questão dos gastos dos consumidores, e a gente sempre menciona que a maior parte dos dados dos Estados Unidos agora, do consumo dos Estados Unidos agora, dos consumidores, eles estão usando cartão de crédito. Mas o fato de você estar utilizando o cartão de crédito para pagar não significa que necessariamente você está com pouco dinheiro. Eu, por exemplo, pago tudo no crédito. Não é porque eu não tenho dinheiro, é só porque é mais vantajoso pagar de fato no crédito. Porque eu passo agora e só tenho que pagar no futuro, parcelado, o valor é menor. Eu posso deixar o dinheiro investido, eu ganho dinheiro e a inflação corrói o poder de compra daquilo ali. No final, eu saio ganhando de duas frentes diferentes. E não quer dizer que necessariamente a pessoa, o consumidor, esteja sem dinheiro.
só que ela prefere estar utilizando o cartão de crédito. E aí ele menciona justamente isso, ó, o aumento nos salários reais e a abundância do dinheiro disponível para os consumidores estão impulsionando os gastos, mesmo com as flutuações de preço devido à inflação. Inflação sobe, inflação cai, mas as pessoas ainda estão ganhando mais dinheiro e, portanto, elas ainda estão consumindo bastante. Inclusive, vejam aí na tela, eu vou colocar um gráfico na edição, para vocês verem a questão justamente do salário real. Percebam que está sempre em ambiente positivo, ou seja, as pessoas estão tendo reajustes salariais acima da inflação. E se está acima da inflação, ou esse dinheiro está sendo acumulado, elas não estão gastando dinheiro, ou elas estão gastando esse dinheiro e está indo para a economia. Então, de fato, o que ele está falando tem um tipo de embasamento, né? De fato, as pessoas estão ganhando dinheiro e devem estar, assim, consumindo mais. Até porque os níveis de poupanças estão caindo. Então, significa que as pessoas estão gastando mais do seu dinheiro. E aí ele entra justamente nessa questão da dívida, né? Do cartão de crédito. Ele fala assim, ó. Durante a pandemia, os consumidores mudaram seus padrões de gastos, evitando eventos ao vivo, como concertos e jogos de futebol, e utilizando os cartões de crédito principalmente para as compras online. Daí, houve uma redução nas dívidas do cartão de crédito. Mas isso não resultou em pagamentos de dívida. Os consumidores apenas mudaram para itens diferentes. E aí ele entra nesse aspecto aqui, né? Que o grande ponto do cartão de crédito é se você não conseguir pagar ele no final do mês, rola dívida ali, rola inadimplência, né? E aí você acaba pagando muito mais caro. Isso é um sinal de que você está sem dinheiro para poder arcar com aquele custo de vida que você está querendo ter. E aí, não é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive, vejam aí na tela que tem um gráfico onde eu coloco a questão justamente das taxas, né, de pessoas que não estão pagando, né, os inadimplentes. Perceba que, de fato, ela aumentou de 2021 para 2023, mas que ela está mais ou menos na mesma coisa que estava ali antes da pandemia. É que, na verdade, durante esse período, muita gente recebeu muito dinheiro e aí usou desse dinheiro para, então, pagar as suas dívidas. E aí diminuiu a questão da dívida do cartão de crédito. Então não foi necessariamente que as pessoas pioraram. Ela só voltou para a média, coisa que normalmente acontece e que não era um problema antes da pandemia e na visão dele não deve ser um problema agora. E aí ele destaca que a maior parte das pessoas paga o saldo total mensalmente, que é esse ponto que eu trouxe aqui, indicando mais gastos do que endividamento. Ou seja, o uso do cartão de crédito não está resultando em um aumento substancial nas dívidas de juros, sugerindo que os consumidores estão gerenciando suas finanças de maneira responsável. Então, na visão dele, basicamente as pessoas estão gastando sim mais no cartão de crédito, mas só por questão de querer, de ter uma preferência por pagar no futuro, daqui a um mês. E como isso não está resultando em inadimplência, não está aumentando a questão dos juros que as pessoas estão pagando, isso é um sinal de que a economia ainda está bastante solidificada e que ainda está bastante resistente. Saindo dessa parte do cartão de crédito, ele entra na entrevista na parte de estabilidade econômica. Na análise dele, as coisas apontam para uma estabilidade econômica, com consumidores tendo considerável capacidade de gasto, o que é crucial para a manutenção do crescimento. Então ele não vê sinais de um consumidor fraco ou um enfraquecimento econômico iminente nos Estados Unidos, pelo menos não com base nos dados atuais. E é muito em linha com o que eu acabei de explicar. As pessoas estão ainda bastante empregadas, né? Não está com desemprego alto. Quem está empregada está conseguindo ganhar bastante dinheiro porque o salário está acima da inflação, então está tendo um salário real. E as dívidas no cartão de crédito ainda estão mostrando que, apesar de terem aumentado consideravelmente, você está conseguindo pagar, ou eles estão conseguindo pagar as suas dívidas sem que isso venha a ser um problema financeiro. Isso faz com que a economia dos Estados Unidos fique rodando, né? Fique solidificada, e isso não represente um problema, pelo menos não no curto prazo, né? E aí ele sai dessa parte da inadimplência e entra na parte do setor de subprime, né? Da questão dos imóveis. As taxas de inadimplência em setores subprime, como empréstimos de automotivos, aumentaram, mas isso é considerado normal para esse segmento. Basicamente, principalmente na parte do automotivo, aumentou a quantidade de inadimplência, mas que isso não é de um problema necessariamente, que, pelo menos o que ele fala aqui, é que isso é rotineiro, é comum. E aí depois ele fala, não há indícios de contágios para categorias de consumidores de maior qualidade. E as taxas de inadimplência em empréstimos automotivos prime permanecem historicamente baixas, ou seja, aumentaram, mas ainda está basicamente nas mínimas históricas, né? Abordam também a taxa de poupança dos americanos e a perspectiva econômica.
Então ele fala aqui, ó, beleza, no parte de automotivo é normal de ter uma inadimplência mais alta, e de fato aumentou um pouco, mas que está na parte histórica mais baixa. E aí ele fala da questão da taxa de poupança, que embora ainda positiva, está relativamente baixa, mas dentro da faixa histórica americana. Basicamente, o que a gente vê muitas pessoas falando aqui é que as pessoas estão poupando menos, a quantidade de poupança está caindo, o que é de fato verdade. Eu já trouxe em outros vídeos os gráficos mostrando, mas que na visão dele é a mesma coisa que eu mostrei aqui da questão do cartão de crédito, que subiu, mas que ainda está dentro ali da média que era antes da pandemia, e que se não era um problema antes, não deve ser um problema agora, né? Mas pelo fato das pessoas só verem o curtíssimo prazo desse aumento recente, no caso da poupança, a redução recente, isso mostra para eles, eles acham que vai entrar de fato numa recessão. E o Richter não identifica preocupações substanciais na economia para 2024, afirmando que uma recessão é necessária para eliminar excessos, mas os dados atuais não indicam sua iminência. Então ele diz, eu acredito que de fato a gente precisa de uma recessão, seria ótimo para a economia ter um grande reset, de tirar todos esses excessos, mas que os dados não estão sugerindo que ela venha de fato acontecer. E aí ele passa então para a parte de inflação, né? Ele fala, a desinflação é notada principalmente nos bens, enquanto os serviços permanecem relativamente resistentes. E percebam aí na tela que eu estou colocando para vocês, que se pegarmos o núcleo de inflação, ele ainda está bastante elevado, né? Subiu, chegou o pico ali mais ou menos entre julho de 22 a janeiro de 23, está caindo, mas essa queda não é tão persistente ou considerável feito o CPI, o headline CPI, né? A inflação cheia que a gente observa que sai nos jornais. E a queda dos preços foi mais por conta das quedas dos preços das commodities do que em áreas específicas da economia. E aí você pode entender que existe uma diferença entre o que acontece para bens e o que acontece para serviços. Vamos imaginar você que está trabalhando com serviço, ou se você não trabalha com serviço, imagina alguém que trabalha com serviço dessa forma que eu vou pensar aqui. A pessoa sai de casa, vai para o seu trabalho. Ela pega o carro e dirige. Então tem um consumo de energia ali até eu chegar no trabalho e depois até voltar do trabalho. Então, durante o trabalho dela, ela vai trabalhar fazendo um serviço ali, vamos supor, garçom, vai servir cliente. Então não existe uma redução tão significativa, um uso tão significativo de commodities e, portanto, ela sentiu menos uma redução na inflação do que, por exemplo, uma indústria que está ali com commodity o tempo inteiro. Usa muito mais energia, utiliza das próprias commodities para fazer seus produtos. Então é de se esperar que a desinflação que acontece numa indústria seja muito mais forte do que uma que acontece no serviço, pelo menos quando o que está caindo é o preço da commodity e não necessariamente a questão de inflação em geral. Inclusive vai sair um vídeo aqui no canal em breve sobre essa questão da queda do preço do petróleo e do gás natural. Se vocês quiserem assistir, fica novamente o convite para você se inscrever aqui no canal. Mas voltando então aqui para a parte de inflação, ele diz que os preços de bens, excluindo alimentos, estão diminuindo, especialmente em bens duráveis e não duráveis, como eletrônicos e roupas, e que embora haja uma deflação temporária nesses setores, ele não espera que persista indefinitivamente, e os preços devem estabilizar após uma redução parcial. Então ele vê, estamos tendo uma deflação, está caindo o preço em relação ao mês anterior, mas subiu muito, essa queda de preço ainda não é preocupante e em algum momento ela vai cessar, vai voltar para a média e a gente vai ficar num patamar ok. Nada disso é tão preocupante a ponto da gente dizer que vai ter uma recessão ou alguma coisa assim do gênero. Mas ele fala que ele está alerta e preparado para surpresas relacionadas à inflação. E destaca que enquanto a situação dos bens ainda é encorajadora, os preços de serviços como habitação e seguro ainda continuam a subir, o que apresenta um desafio na contenção de inflação e pode representar um problema para as taxas de juros. Então ele diz, a questão dos bens tá ok, tá tranquilo, eu estou gostando, mas a parte de serviço ainda está muito stick, ainda está muito pegajosa essa inflação, não está conseguindo diminuir de forma significativa. E que isso é preocupante, porque pode ser que o Fed venha a ter que aumentar a taxa de juros para isso. Coisa que a gente já sabe que não vai acontecer, e eu já vou entrar nesse aspecto, porque o Jerome Powell já falou que no próximo ano ele já presume que vai ter uns 3 cortes de taxa de juros, né? Foi o que ele deixou a entender na reunião. Então, assim, na época da entrevista ele não tinha acesso a essa informação, né? Mas vamos lá. Falando da taxa de juros, Richter fala que há uma alta volatilidade nas taxas de juros no mercado de bonds. Se você não sabe o que é o mercado de bonds, é o mercado de renda fixa lá na verdade, é do mundo inteiro, mas ele está falando especificamente aqui dos Estados Unidos. E eu tenho um manual aqui básico para ensinar tudo o que você precisa saber sobre a renda fixa no exterior. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Mas ele fala, justamente por conta das especulações sobre corte de taxa.
coisa que já temos uma previsão de acontecer, pois o Jerome Powell, em sua última entrevista, ele falou que, de fato, devem começar a cortar a partir de 2024, né? E aí, de fato, as pessoas já estavam especulando, isso fazia flutuações muito grandes no mercado de títulos, no mercado de renda fixa, que subia e caía, e a gente não tinha uma previsibilidade muito boa da média, né? Da estabilidade. Agora, a tendência que a gente já sabe que vai cair é que venha a cair um pouquinho, mas que não seja algo tão significativo feito o que estava acontecendo, a volatilidade, né? Voltando para a entrevista, o Richard destaca que o aumento das taxas de juros e os custos crescentes do serviço da dívida, pelo menos a parte representada como percentagem das receitas fiscais, levantam preocupações sobre a capacidade do governo de administrar a sua dívida pública. E perceba que os Estados Unidos chegou a praticamente 35 trilhões de dívida agora, e que, como esse percentual da Fed Fund Rate, que é a taxa Selic lá dos Estados Unidos, aumentou, eles têm que pagar mais para dívida, né? O serviço da dívida, o valor que eles pagam de dívida. E, portanto, essa diferença a mais que eles têm que pagar é um valor menor para eles poderem gerir os Estados Unidos, para poder tocar, de fazer a economia rodar. E ele está com uma relativa preocupação com relação a isso, porque está tendo crescimentos da dívida muito grandes. E nesse período de taxa de juros mais altas, é de se esperar que isso venha fazer um desequilíbrio financeiro. Inclusive, vejam o gráfico aí que eu estou colocando para vocês, que é justamente o quanto de taxa de juros, na verdade não o valor em taxa, mas o valor nominal, o quanto está sendo pago para a questão de taxas de juros. E percebam que ali mais ou menos em 2016 esse valor estava menos do que 500 bilhões de dólares, hoje já está ali próximo de 1 trilhão. Então estão pagando praticamente o dobro de taxas de juros. Lembrando que 2019 teve um aumento de taxa de juros que aconteceu, 2018 e 2019, então por isso que está um pouco mais alto. Se você for na média ali antes de 2018, estava ali na casa dos 400, então é um aumento de 250% em relação ao que estava antes. É muito, muito dinheiro que está sendo retirado para pagar dívida. E é por isso que ele fala que entramos na parte dos desafios políticos. Richard fala que há uma crescente preocupação de que um aumento nas despesas com juros pode limitar a capacidade de política monetária dos Estados Unidos. A capacidade deles estarem ali, o Fed está conseguindo equilibrar a parte monetária, porque o fiscal está bastante desequilibrado. O que, em tese, poderia forçar o Jerome Powell a reduzir as taxas antes da hora. E muita gente acredita que nesse anúncio que ele fez foi muito pela questão política, a pressão política. Em ambiente pré-eleitoral, a taxa de juros alta é ruim para o Biden. E também pela questão de que o fiscal está gastando muito dinheiro e o fiscal, o monetário não consegue enxugar completamente e está relativamente problematizado por conta disso. E aí o Rich, ele argumenta que a disciplina fiscal, especialmente relacionada aos pagamentos de juros, pode ser a única força motriz para obrigar o Congresso a enfrentar o problema de déficit do país, mas que isso não representa nenhum grande risco no curtíssimo prazo. Ele fala nessa questão porque é o seguinte, o Congresso, na verdade todos os políticos, eles não têm um incentivo para de fato economizar. Político ele ganha gastando dinheiro, botando dinheiro, fazendo com que pessoas vejam as suas obras, o que eles estão fazendo para poder se reeleger. E aí o Congresso eles não tinham incentivo para de fato lidar com a questão do déficit fiscal dos Estados Unidos. Ele fala que agora que aumentou, né, que praticamente, como mostrei para vocês, aumentou em 500, 600 bilhões, o quanto tem que se pagar de dívida, o Congresso talvez tenha agora uma força, uma questão interior de resolver isso. Porque isso significa menor dinheiro para eles poderem fazer os seus projetos, para poder tocar a economia. Então pode ser que isso acabe levando para o futuro próximo de ser revisada essa questão dos Estados Unidos, das dívidas, do quanto vai ser emitido, de quanto vai ser liberado. Inclusive eu acabei de refletir sobre isso, pode ser que seja até por isso que não estejam enviando mais tanto dinheiro para Israel e nem mais tanto dinheiro para a Ucrânia, uma forma de dar uma enxugada, né? O Congresso que está segurando isso lá dos Estados Unidos, então pode ser que seja por conta disso. E aí ele continua daqui, ó, falando de riscos, ele fala das suas perspectivas de recessão e impacto na economia, já que de fato foi uma surpresa a economia não ter entrado em uma recessão na segunda metade de 2022, dada a elevação das taxas de juros. E aí eu já expliquei isso aqui diversas vezes, em vários vídeos, mas basicamente quando a taxa de juros sobe, é de se esperar que a economia desaqueça, e esse desaquecimento faz com que as empresas lucrem menos, pelas empresas estarem lucrando menos. Elas empregam menos ou elas até desempregam pessoas pelas pessoas ficarem desempregadas. Elas acabam consumindo menos e aí entra nesse ciclo vicioso. E, de mesmo modo, também é de se esperar que se a empresa precisa se refinanciar uma taxa mais cara, o lucro dela fica mais comprimido e aí, por esse lucro estar comprimido, eles não conseguem mais, então, eles têm que aumentar o preço do seu produto para poder ter algum tipo de lucratividade, para manter a lucratividade.
o que faz com que aumente o preço do produto, que faz com que o Fed tenha que aumentar mais a taxa de juros para poder controlar esse aumento de preço e assim segue também nesse fluxo sem fim. Então, se a empresa não tem a contrapartida das coisas estar caindo de preço feito estão agora, isso poderia representar um risco, né, de desaceleração completa, uma crise, que era o que muita gente estava esperando que fosse acontecer. Talvez não nessa proporção que eu estou falando aqui, né, talvez eu esteja exagerando um pouco para ilustrar para vocês, mas muita gente estava esperando uma recessão. E aí ele fala assim, ó, de certa forma contrariou a visão de que a economia estava viciada em taxa de juros baixa, coisa que a gente já também abordou aqui, vários analistas e economistas falando que a economia ela estava muito adequada para a taxa de juros ali próximo a zero, o que faz com que a empresa fique gerando dívida, praticamente não pagando nada por essa dívida, e que isso viria a mudar. Na visão dele, esse aumento de taxas de juros mostrou que essa visão não está correta. Ele também sugere que a economia pode suportar taxas de juros mais altas, destacando a força contínua da economia, o que contradiz visões de que a economia é sensível a custos de dívidas mais altos. Coisa que eu tenho que avisar aqui para vocês, que eu não concordo muito com esse posicionamento dele, porque é o seguinte, na verdade, em 2020 e 2021, a grandíssima maioria das grandes empresas, elas se refinanciaram para o longo prazo, 5, 6, 10, 15 anos, a taxas de juros muito baixas. Eles aproveitaram aquele período para se refinanciar completamente. E aí agora, quando as taxas de juros estão mais altas, eles não precisam mais entrar e pegar dinheiro ali com o banco, porque eles já estão refinanciados, eles já estão tranquilos financeiramente. Então, boa parte dessa questão das empresas não estarem sentindo também é por conta disso. E aí ele traz esse ponto de que a economia pode estar resistente, a economia consegue aguentar taxas de juros mais altas, mas na verdade você tem que considerar que não necessariamente isso é verdade. Pode ser que simplesmente as empresas não estão sentindo esses impactos. Se elas tivessem, elas estariam fechando, quebrando, a gente estaria em recessão. E aí não tem como a gente saber, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente só saberia se de fato acontecesse. E aí o Rich, ele entra nessa questão das perspectivas para os rendimentos dos títulos de renda fixa americano. Ele prevê uma inclinação ascendente da curva de rendimento, com taxas de longo prazo eventualmente ultrapassando as de curto prazo. Nesse exato momento, a gente tem as taxas de juros de curto prazo pagando mais do que as taxas de longo prazo, coisa que eu também já trouxe aqui para vocês explicando, que isso indica períodos de recessão. Pessoas estão esperando que no curto prazo eles tenham algum tipo de problema, isso faz com que eles exijam um prêmio maior, uma taxa maior, e no longo prazo a gente volta a ficar ok, aí as taxas são mais baixas. Isso, em geral, indica, quando há uma inversão disso aqui, de que a gente vai passar por uma recessão econômica, mas que ele não acredita que vai acontecer dessa vez. Daí entramos na parte do crescimento econômico. Ele diz, né, ele expressa uma cautela sobre o crescimento econômico, mencionando surpresas e incertezas em relação às taxas de juros e destacando a possibilidade de um declínio nas taxas de crescimento. E aí é engraçado, eu trouxe até uma frase aqui desse momento que ele fala, porque ele fala essa frase aqui específica. Em meio às incertezas, há uma grande relutância quanto ao crescimento econômico, com previsões de desafios, principalmente devido à questão das taxas de juros. Essa entrevista aconteceu antes do discurso do Jerome Powell, né? Teve um discurso depois, mas a gente já sabe que as taxas de juros vão cair. Será que essa forma dele ver de que a gente não vai ter cenários econômicos favoráveis para 2024, em termos de crescimento do PIB, de crescimento econômico, será que ele manteria essa opinião, que ele manteria essa visão de que os Estados Unidos vai de fato vai ter desse crescimento econômico tão forte, tão significativo, a ponto dele dizer assim, não é de se esperar crescimentos contínuos no longo prazo? Talvez agora que a Fed Funds Rate caiu, ou está para cair, na verdade, ele mude esse posicionamento. Ele acha que nessa questão os Estados Unidos voltam a crescer significativamente. E aí ele sai desse tópico e entra na parte dos desafios do mercado imobiliário, onde ele aponta distorções nos preços dos imóveis decorrentes de políticas monetárias, prevendo uma correção à medida que as taxas de juros aumentam, destacando a necessidade de ajustes no mercado imobiliário. E aí o que acontece, né? Eu já trouxe também um especialista do mercado imobiliário aqui, e ele falou sobre essa questão, mas em resumo, as taxas de juros sobem, o que faz com que menos pessoas comprem casa, e isso faz com que a demanda caia. Se a demanda está caindo, o preço da casa deveria cair. E ela começou a cair no início de 2022, mas mais ou menos ali em abril, ela voltou a subir. E essa subida fez uma descorrelação, porque a Fed Fund Rate subiu ainda mais desde então e o preço da casa não caiu. E aí ele sugere que isso pode estar para mudar, que a gente possa ver uma queda
dos preços dos imóveis dos Estados Unidos em um período recente. E aí ele fala aqui, ó, mas com relação ao que ele acredita que vai acontecer com os mercados em 2024, ele fala que está com uma visão mais pessimista para o mercado de ações do que necessariamente com a parte imobiliária. E ele diz que tem uma ênfase, né, uma sobrevalorização de grandes empresas e consideração de da possível atratividade do título do governo, né, o bonds, que é a renda fixa lá dos Estados Unidos, em meio à mudança nas taxas de juros que subiram bastante. E aí eu estou trazendo um gráfico aqui para vocês verem que tem algumas das maiores empresas, quanto elas subiram em relação ao S&P, que é um ETF que tem, nesse caso, são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Perceba que Nvidia deu praticamente 250%, Meta deu mais de 190%, a Amazon deu mais do que 83%, a Apple deu mais do que 56%, quase 57%, e a Google foi a que menos deu um pouco mais de 54%. Enquanto que na média o S&P subiu 23%. Então perceba que essas empresas elas puxaram drasticamente o índice para cima. E ele está falando para tomar uma cautela, porque pode ser que elas estejam sobrevalorizadas, né? Subiram demasiadamente, enquanto que a renda fixa está pagando taxas de juros bem altas e, portanto, pode abrir espaço para que pessoas migrem das empresas para o setor de renda fixa. Pois bem, pessoal, essa é a visão do Richer para 2024 e eu trouxe aqui um resumo para vocês, mas eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham que vai acontecer para 2024? Vocês acham que ainda estão no ambiente mais recessivo ou que a gente vai ver crescimento da bolsa? Essa é uma discussão que a gente tem que ainda refletir bastante, mas eu quero saber a sua opinião e eu peço para que você deixe aqui embaixo nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar aquele seu like aqui embaixo e também considere se inscrever aqui no canal, principalmente se você gosta desse tipo de conteúdo de economia, gestão financeira, investimentos, especialmente, né, pensados e planejados para quem reside no exterior. Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos vocês para essa entrevista e, como sempre, lembro que deixei links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição de outros vídeos que a gente já trouxe aqui no canal e também tem esse que está aí na tela que foi especialmente selecionado para você.